Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. A programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Queremos dedicar mais um programa à discussão do projeto do governo de Minas de se construir mais um rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana. No último dia 15 de abril, agora de 2021, na Câmara Federal, nós fizemos uma audiência pública presidida pelo deputado federal Rogério Correia, que ouviu muitas lideranças de movimentos sociais populares dos 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, que serão brutalmente atingidos caso aconteça a construção desse rodoanel. Então, no primeiro bloco deste Palavra Ética, nós vamos ouvir o posicionamento de Alenice Baeta, que é antropóloga, arqueóloga, historiadora, integrante do Centro de Documentação Eloy Ferreira, o CEDEFS, e também do Movimento Socioambiental de Ibirité, Serra Sempre Viva. E ouviremos também o posicionamento do professor José Luiz, do Sindiúte de Betim. Boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço muito o convite, para participar dessa importante audiência que vai debater esse projeto devastador do rodominério. E eu vou aqui me ater à questão do patrimônio cultural, porque eu me dedico a esse assunto profissionalmente, eu sou arqueóloga, e essa região do rodominério vai afetar, o projeto pretendido vai afetar inúmeros sítios históricos, arqueológicos e sagrados, e territórios muito importantes. Bem, eu começo pela Alça Sul. O projeto ele é composto por 4 alças, como o Henrique Lazzarotti colocou, e eu começo pela Alça Sul, que é uma área muito vulnerável, muito delicada, que comporta os municípios ali de Nova Lima e Brumadinho. Eu acho muito importante começar por ali, porque já dá um pouco da amostra do que é a devastação desse projeto pretendido pelo Estado. Bom, a área da Serra da Calçada, onde começa o traçado da Alça Sul, é uma área extremamente vulnerável, é uma área que tem um patrimônio cultural inigualável, composto por uma série de sítios históricos arqueológicos do século XVIII, onde tem inclusive uma ruína que se chama Forte de Brumadinho, que é uma ruína extremamente importante, lembrando que essa área ela já é tombada desde 2008. Em 2013 se tornou um monumento natural, uma unidade de conservação integral, tendo em vista que além do forte, toda a serra ao longo de 10 quilômetros tem inúmeras estruturas vulneráveis, delicadas e únicas, raras, de um grande complexo minerário, composto por caminhos de pedra, de escoros, de valas, enfim, de canais, e uma estrutura muito importante. Lembrando que ali também tem relíquias de Mata Atlântica na área da Tutameia, da mesma forma que tem do outro lado na Fazenda Jangada. Bom, essa área, inclusive, há um projeto que eu acho que é bem importante falar, de anexar essa área importantíssima da Serra da Calçada, que faz parte contígua à Serra da Moeda e à Serra do Rola Moça, à unidade de conservação estadual Parque Serra do Rola Moça. Então, um dos desejos nossos, que somos moradores aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, é que a Serra da Calçada seja incorporada ao Parque Estadual do Rola Moça, criando esse grande corredor ecológico. Bem, e passando para a parte de Brumadinho, seguindo a serra na direção de Casa Branca, nós temos ainda um patrimônio arqueológico pré-colonial. É importante deixar claro que o município de Brumadinho, já tão
devastado em função, né, do rompimento da barragem Córrego do Feijão, ela tem somente 2 sítios arqueológicos pré-coloniais com figurações rupestres, só 2. Exatamente esses 2 está nos limites desse alinhamento desse projeto na Alça Sul. Um dos sítios, inclusive, está muito próximo, inclusive porque ele fica nos arredores da Cachoeira Ostra e Cachoeira Pedra Furada. Na verdade, são mananciais, né? Existe uma rede ali muito grande, manancial ligado ao manancial Catarina, e que são importantíssimos sítios arqueológicos. Inclusive, esses sítios, nos anos 90, foi pesquisado por nós, do setor de arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, quando a gente fez o inventário, fizemos todas as pesquisas, né, nessa serra, em Brumadinho, divisa com Nova Lima, e foi objeto da minha tese de doutorado, quando eu trabalhei os sítios com arte rupestre na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu defendi no Museu de Arqueologia e Etnografia da USP, né? Então, é uma tese que está à disposição no banco de teses para quem quiser da USP, tá? Que fala um pouco também desse contexto estilístico pré-colonial dessa região. Seguindo, então, né, do ponto de vista cultural, na Serra do Rola Moça mesmo, em todo o contexto da Serra da Moeda, há inúmeras cavernas, né, de várias dimensões, nos campos ferruginosos. Muitas dessas cavernas, que são depositários naturais do aquífero, né, pluvial, enfim, que percola toda a água da região, compondo o aquífero Cauê, que é o aquífero principal dos mananciais do lado de cada serra, né, a oeste, já na base de Ibirité, Sarzedo e Belo Horizonte, né, que aí seriam as nascentes Taboões, que é um manancial importantíssimo, né, Bálsamo, Pitangueiras, Barreirinho. Toda essa região tem cavernas e muitas delas foram ocupadas há 1.500 anos atrás, né, por comunidades também pré-coloniais, que usaram esse território, então. Então, nós temos, só nesse trecho que eu falei para vocês, além de toda a biodiversidade, né, fauna, flora e mananciais, nós temos também esses sítios vulneráveis e únicos. Nós datamos algumas cerâmicas e alguns carvões, inclusive fora no exterior, e eles são datados de 1.500 anos atrás. Seguindo, né, então, um outro aspecto que nos chama muito atenção é o núcleo educacional cultural Fazenda do Rosário. É importante dizer que o trajeto passa sobre, né, esse local também, que tem Universidade Estadual Campus da UENG, uma escola Sandoval, a Fazenda do Rosário, onde foi a introdução pela educadora russa Helena Tipov de programa educacional para crianças especiais, né, onde foi fundada a Sociedade Pestalozzi, e tem também o Centro de Zoonoses. Todo esse núcleo cultural histórico está ameaçado. E nesse local ocorrem importantes festas regionais, como a Festa do Milho, Folia de Reis, violeiros, congados, que se encontram nessa região. Seguindo o roteiro de destruição, há um cemitério histórico do Canal, que é importante dizer, ele tem enterrado 10 pessoas pelo menos por dia, né, em função da pandemia. E seguindo o roteiro, na direção de Betim e Contagem, várias escolas e moradias e bairros extremamente populosos estão expostos também, né, a esse projeto. Seguindo, né, não vou nem comentar, porque os colegas vão dizer muito sobre as unidades de conservação com inúmeros mananciais, né? No caso, a Vargem das Flores, a APA Lajinha e o refúgio também da Serra do Sobrado. Eu vou falar agora de Santa Luzia, por causa do tempo exíguo que eu tenho. Santa Luzia é uma situação muito delicada,
porque o trajeto passa sobre o cemitério dos escravos. O cemitério dos escravos é um cemitério, né, onde foram enterradas as pessoas que foram escravizadas, afrodescendentes, trabalharam na Sesmaria das Bicas e foram utilizados na construção do convento Macaúbas. Ali nesse cemitério de 1810 foram enterrados, então, afrodescendentes escravos, Angola e Minas. Os seus descendentes hoje moram ali naquele mesmo território, a comunidade Pinhões. Essa comunidade já é, então, identificada como comunidade quilombola, e ela vai ter amputada um importante território, né, da sua história, da história e da relíquia de Santa Luzia. Lembrando que esse cemitério escravo, composto por alvenaria de pedra, ruínas, como do mesmo lado, lá na Alça Sul, na região de Nova Lima, ele é tombado também em nível municipal, e o dossiê já foi enviado para o IEFA. E só para fechar, que eu acho que é importante fazer essa amarração, é muito próximo também, ao fundo do convento do Macaúbas, que também é um mosteiro tombado em nível estadual, de grande importância, há também um sítio de arte rupestre muito importante, é o único do município de Santa Luzia, que fica à beira do Rio das Velhas, que por sua vez tem inúmeros sítios arqueológicos também de mineração. Lenice. Do outro lado só para concluir, do outro lado desse mesmo trajeto, há um outro território quilombola, do quilombo Manzo, que é um quilombo, né, que tem uma história muito bonita, porque os seus ancestrais vieram de Ouro Preto, do Morro da Queimada, uma área que foi destruída no início do século XVIII, vieram para Belo Horizonte nos anos 50 e adquiriram essa área em Santa Luzia, e é também uma área tombada e registrada. Portanto, eu quero só fechar dizendo que nós estamos indignados com esse projeto que só causa destruição, e que lutamos assim, todos nós, juntos e firmes, pela justiça socioambiental e patrimonial. Muito obrigada, e eu aguardo a fala dos colegas também, dos demais convidados. Obrigada, viu, deputado? Obrigada, Lenice. Desculpe eu interromper, a fala é muito importante, a gente sabe da importância, você deu detalhes do que existe lá. Nós vamos lá fazer uma visita, viu? Aproveitar que a deputada Beatriz Cirqueira e o deputado Padre João estão aqui. Eu quero agradecer ao deputado Rogério Corrêa. Como foi bem falado aqui mais antes, já fizeram o recorte em relação à questão da escassez hídrica, da destruição dos mananciais, da Lagoa Várzea das Flores, que, consequentemente, ela corre risco de secar, e do prejuízo que vai acontecer na região metropolitana. Eu quero fazer um recorte sobre o impacto social, o impacto de gênero e o impacto racial, até porque aqui eu estou em nome do Sindiúti, eu vim em nome da articulação dos movimentos sociais de Betim e também do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que tem base aqui em Betim. Nessa perspectiva, eu quero dialogar com as senhoras e com os senhores nessa tarde, que este rodoanel assassino, ele é eivado em vícios e traz uma marca de injustiça social extremamente preocupante. A cidade de Betim, ela será recortada ao meio pelo traçado do rodoanel, onde milhares de pessoas serão desalojadas. Nós falamos muito aqui hoje, pessoas, casas. Aí eu quero dizer para as pessoas que eu não quero falar de casas de pessoas, eu quero falar de vidas, de histórias, de pessoas que estão no lugar. E aí, quando eu falo disso, eu vou lembrar que o rodoanel vai passar pelo Vila Cristina, pelo Amarantes, pelo Alterosas, pelo bairro Caxias, pelo PTB, Celso Pedrosa, onde nós vamos ter a destruição das casas, dos comércios das pessoas, onde as pessoas serão desterritorializadas da sua vida e de sua história, onde como igrejas serão destruídas, terreiros de religiões de matriz africana, escolas serão destruídas e afetadas, e a cidade será cortada ao meio em nome de um projeto de sangue de morte montado a partir da vida de 273 pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas ali no crime. Não foi tragédia,
Foi crime da Vale em Brumadinho, que afetou o Paropeba em Betim, destruiu o rio, que não atende as comunidades que foram afetadas e que agora quer destruir a cidade, quer passar no meio da cidade, trazendo mais destruição e morte, e em relação à natureza, que é a nossa Lagoa Várzea das Flores. E o mais importante é a gente fazer um debate aqui solidário nesse espaço. Não importa, como diz o Beijo Wander, meu quintal, a minha vida. Eu tenho que pensar que o que eu não quero de mal para mim, eu não quero para o outro. Então nós não queremos saber de rodoanel, nós queremos discutir outros modais de transporte público na região, já foi falado aqui. Não de você se aliar a um projeto desse em nome de uma estrutura que é montada porca, que serve ao governo Zema, que vai servir somente ao quê? Ao capital, a mineradora Vale e ao seu projeto de ocupação da região metropolitana e destruição do nosso meio ambiente e das vidas. Nesse sentido, eu quero reafirmar, terminando no tempo, que nós não aceitamos que na calada da pandemia, a Vale do Rio Doce, aliado ao governo do Estado, traga um projeto assassino como esse, que desaloja pessoas, que desapropria pessoas, que afeta todo o meio ambiente e todas as formas de vida da região metropolitana, em prol de um laçarote que foi colocado dizendo que é um progresso que não atinge e não as expectativas da população dessa região. Obrigado, Zé Luiz, apresentou aí o Sindiúti Betim. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você um pouco sobre o que causará o projeto do Rodoanel em Belo Horizonte, na região metropolitana. Espere aí e voltaremos já já. (42755) Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nesse segundo bloco do Palavra Ética, queremos socializar com você uma reflexão que eu fiz e denúncias que eu apontei no último dia 15 de abril em audiência pública da Câmara Federal sobre o projeto do governo de Minas de se construir um rodoanel que nós estamos chamando de rodominério aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Quero partilhar com vocês também o posicionamento de Marco Antônio, da comunidade do distrito de Tejuco, no município de Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Jesus partilhava e multiplicava pão, né? E agora nós temos que partilhar e multiplicar o tempo aqui. Então eu vou tentar ir direto ao assunto aqui, porque esse assunto é gravíssimo e seríssimo. Então eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Neste contexto dramático de superexploração do sistema capitalista, máquina de moer vidas, e no meio da mais letal pandemia dos últimos 100 anos, a da Covid-19, para atender aos interesses do grande capital da mineradora Vale, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou recentemente o projeto de construir o terceiro rodoanel em Belo Horizonte e região metropolitana. Belo Horizonte já tem 2, a Avenida do Contorno e o anel rodoviário. Anel rodoviário que está com 7.000 famílias em 39 ocupações ao lado desta autoestrada, com cerca de 6 milhões de pessoas, não é mais apenas 5 milhões nas 34 cidades, não. BH e as 34 cidades que conformam sua região metropolitana constituem a terceira maior aglomeração urbana do país, representando em torno de 40% da economia e 25% da população do estado de Minas Gerais. Se for construído, o rodoanel será, na prática, rodominério, para a mineradora Vale S.A. e outras mineradoras ampliarem mineração em Belo Horizonte, região metropolitana. E poderá estrangular o abastecimento público de água em Belo Horizonte, região metropolitana, pois passaremos da crise hídrica já grave
ao colapso e exaustão hídrica para 6 milhões de pessoas. A previsão é que o Rodoanel tenha mais de 100 quilômetros, pista dupla, autoestrada de primeiro mundo, será a rodovia da morte, com 4 alças, norte, sul, oeste e sudeste. O governo de Minas investirá 4,5 bilhões de reais, dinheiro oriundo da Vale S.A., mediante o acordão do governo Zema com a mineradora, ignorando a dor e os direitos das comunidades atingidas na bacia do Rio Paropeba pelo crime e tragédia da Vale a partir de Brumadinho. Prevê-se 5 anos de obras para construí-lo mediante concessão para uma grande empresa via parceria público-privada. Concessão para construir, implantar, operar, manter durante 60 ou 90 anos. 30 mais 30 mais 30. Serão desapropriados terrenos e imóveis em uma faixa de 170 a 400 metros de largura, mais ou menos, em uma extensão de mais de 100 quilômetros. Serão milhares de desapropriações, que serão paulatinas, uma alça de cada vez. A primeira desapropriação será em 2023, ou seja, após as eleições de 2022. Deputado Rogério Correia, projeto eleitoreiro para tentar evitar o adensamento populacional ao lado, o Rodoanel terá acessos reduzidos, só de 8 em 8 quilômetros, ou seja, na prática, o Rodoanel, rodominério, será uma muralha da China com mais de 100 quilômetros de extensão que irá sitiar, confinar, ilhar e separar centenas de bairros em 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Se for construído o Rodoanel, atrairá população, ocupação humana nas suas laterais, assim como existem 7 mil famílias nas margens do anel rodoviário de Belo Horizonte. Toda grande estrada atrai aglomeração humana para suas margens ao se aproximarem das cidades. Eis um critério de seleção da empresa construtora: menor valor de contrapartida pelo poder concedente, o Estado. Critério capitalista que privilegia as grandes empresas. Desde 2007, já houve várias licitações para construir este rodoanel, alças norte e oeste, mas foram todas anuladas. Eu pergunto, por que não esperar o fim da pandemia para discutir com o povo este megaprojeto? Por quê? Dizem que o traçado proposto é uma diretriz, deputado Rogério Correia, diretriz, podendo a concessionária modificá-lo na hipótese da evolução dos projetos, indicar soluções de melhor viabilidade. Absurdo! A empresa construtora poderá definir o trajeto onde passar, o que afetar ou não. Isso é liberdade total para os interesses do grande capital. Está previsto que o Rodoanel, o rodominério, não será uma autoestrada pública, mas privada, pois com preço quilométrico de pedágio por câmeras, 35 centavos por quilômetro. Ou seja, para percorrer os mais de 100 quilômetros de Rodoanel, um automóvel pagará mais de R$ 35 de pedágio. Futuramente esse valor provavelmente aumentará. Dizem que terá menos 10% de emissão de CO2. Mentira! Se aumentará o trânsito, como diminuirá a emissão de gás carbônico? O projeto Rodoanel ignora que todas as cidades da região metropolitana já foram conectadas por ferrovias com linhas de trens de passageiros transportando o povo até a capital mineira. Para melhorar os problemas de mobilidade, o justo e o necessário é resgatar as linhas de trens entre as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e estabelecer o transporte de passageiros via trens entre todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, conectando-as com BH, ampliar o metrô para a região metropolitana e superar as injustiças reinantes do transporte público através de ônibus. Não é ético usar o dinheiro da reparação de um crime tragédia que matou 273 pessoas, o Rio Paropeba e violentou brutalmente milhares de pessoas e comunidades para construir infraestrutura que vai beneficiar o grande capital mineradora Vale. E, acima de tudo, a reparação do crime da Vale precisa ser para fortalecer as condições de vida. O quê? Fazer saneamento, produção de alimentos saudáveis de forma agroecológica e indenizar os atingidos de forma integral. Descentralizar a megalópole é o caminho, o que exige preservar o meio ambiente. Para terminar, o projeto Rodoanel ignora o caráter imprescindível do Parque Estadual Serra do Rola Moça para o Estado, para os municípios e para a biodiversidade. Ignora e sacrifica os mananciais que abastecem BH e região metropolitana. Sacrificará milhares de famílias que vivem da agricultura familiar.
violentará a fauna, flora, nascentes, cachoeiras, Mata Atlântica, cerrado com campos rupestres, cavernas, áreas de proteção ambiental e agredirá patrimônio histórico, arqueológico, cultural, como sítios arqueológicos, cavernas com pinturas rupestres, cemitérios, entre outros. Comunidades quilombolas também serão afetadas. Para terminar, deputado, este rodoanel, melhor dizendo, rodominério, causará um brutal impacto socioeconômico com as milhares de desapropriações que estão previstas. Como o nosso Dr. João Márcio da DPU já sinalizou aqui, as indenizações nunca são justas e não cobrem mais do que 30% ou 40% do valor do imóvel. Como a maioria das propriedades não tem escritura nem registro, o valor da indenização se torna muito menor. Milhares de famílias terão suas casas demolidas. A especulação imobiliária e o preço dos aluguéis aumentarão muito e a injustiça social crescerá. Alertamos também que ninguém tem o direito de cair na cilada de defender apenas o meu quintal, minha serra, meu condomínio. O território e o ecossistema está todo interligado. Qualquer afetação atingirá todo mundo de alguma forma. Não podemos também acreditar em ONG que anda com mineradoras há mais de 20 anos e apresenta projeto alternativo como se fosse menos pior. Nenhum traçado, nenhum trajeto pode ser tolerado. Todo e qualquer traçado será brutalmente devastador sob todos os aspectos. Termino assim. O projeto do Rodoanel é obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia. Até o prefeito de Betim disse no artigo, é cavalo de Troia. Por isso, o projeto do rodominério exige rechaço, repúdio veemente de toda a sociedade. Ele não pode nem ser iniciado. Exigimos posição contundente do Ministério Público Estadual e Federal, das defensorias, contra esse rodoanel, rodominério, dragão do apocalipse, rodovia da morte. Que a luz e a força divina nos fortaleça nessa luta justa e necessária. Obrigado pela atenção e rodoanel, rodominério, não, nunca, nunca. Preservação ambiental e respeito ao povo e às tradições culturais, sim. A quem serve? Serve aos interesses do grande capital. Essa é obra que ela deve ser colocada na gaveta de novo. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Desculpe aí ter passado um pouquinho o tempo. Obrigado, Frei Gilvander. Eu não cortei o tempo do Frei Gilvander por vários motivos, né? Porque primeiro ele pediu a reunião, segundo que ele está colocando os pingos nos is, e terceiro que eu não vou ficar mal com Deus cortar a palavra do... Eu faço parte da Comissão da Água dos Moradores do Tejuco e também faço parte do Fórum dos Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho. Nós percebemos que depois que descobrimos, né, os termos desse acordo, a gente percebeu também que em vários aspectos a própria mineradora Vale e as demais mineradoras são beneficiadas com o acordo. E dentro desses recursos que vão beneficiar, que supostamente seriam para recuperar os territórios atingidos e que vão beneficiar as mineradoras, nós temos esse anexo 3, né, o projeto de mobilidade urbana, que destina 5 bilhões de reais, praticamente, boa parte que vai para a construção desse rodoanel, que nós preferimos também chamar de rodominério, porque percebemos que não vai resolver os nossos problemas e vai criar mais uma via de escoamento para a produção de minério de ferro, que vai beneficiar as empresas mineradoras que atuam aqui no território e provocam tanta destruição. Um minuto, Marco Antônio. Tá certo, já vou concluir. Então, assim, nós temos a impressão que esse acordo é direcionado, né, não é direcionado para reparação. Essa é uma obra que não tem nada a ver com a reparação, mas sim para beneficiar os interesses do capital, que não se importa nem um pouco com o fato de 273 pessoas terem sido assassinadas e até agora ninguém ter sido responsabilizado. Eu vivo numa comunidade que passa por uma crise hídrica maior da sua história, né? Estamos aqui há 200 anos, as nossas nascentes foram contaminadas pelo crime da Vale, uma comunidade que fica na zona quente do rompimento, e assim como as demais comunidades, a gente não tem acesso ao saneamento básico e a vários direitos fundamentais básicos, mas agora a gente ganha de presente nessa obra faraônica
por parte do governo do estado e por parte da Vale, que fecharam esse acordo, que vai provocar ainda mais destruição ambiental, né, destruir áreas de proteção ambiental, nascentes, serras e mananciais d'água, como já foi dito aqui. Isso em nome do quê, né, em nome de quem? Desenvolvimento para quem? Né? Essa Marco Antônio. é a questão que eu deixo aqui. E só para finalizar, deputado, por fim, né, a gente acredita que esse acordo fechado entre Vale e o governo do estado não aponta num caminho de superação da minério-dependência, muito pelo contrário, né, ele aponta para a criação de uma estrutura de aprofundamento da exploração mineral no nosso território, e nós acreditamos que isso só reforça, né, o projeto daqueles que querem manter o Brasil como um exportador de matérias-primas em termos de desvantagens, né, nos termos de troca com os países ricos, e nós queremos desenvolvimento sim, né, frisar isso para concluir de fato, mas um desenvolvimento que leve em consideração a justiça social, que não destrua o meio ambiente, e a gente acredita que para que haja desenvolvimento também tem que haver justiça e garantia de não repetição para os crimes da Vale cometidos aqui em Brumadinho e em Mariana. É isso aí. Obrigado pela atenção. Oxalá esse Palavra Ética tenha lançado luzes para se compreender o que significa essa obra faraônica que o governo de Minas quer fazer de forma autoritária, sem participação popular aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Fora Rodoanel, fora Rodominério. E até o próximo programa Palavra Ética.